Muito boa noite. Recebemos hoje na SIC Notícias dois partidos que divergem em praticamente tudo. Estão connosco Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e Paulo Raimundo, do Partido Comunista, em representação da CDU. Muito boa noite aos dois. Sejam bem-vindos. Ditou o sorteio que começa o Paulo Raimundo, vai acabar o Rui Rocha. E vamos começar, Paulo Raimundo, por um ponto que vos separa na totalidade: a intervenção e a presença do Estado na sociedade. Tem à sua frente Rui Rocha, que quer privatizar a TAP, a RTP, a Caixa Geral de Depósitos, os serviços da CP e da Transtejo Soflusa. Pelo lado contrário, a CDU defende um maior papel do Estado nos mais diferentes setores. O que lhe pergunto é porque é que acha que os portugueses devem acreditar, como a CDU acredita, que o Estado é melhor a gerir empresas? Boa noite Rui Rocha, boa noite a quem nos está a ouvir. Eu acho que talvez o exemplo mais evidente de que o modelo do Rui Rocha e da Iniciativa Liberal falhou é o drama da habitação que nós vivemos. Portanto, nós temos o setor da habitação é aquele onde está explanado aquilo que é o projeto e o objetivo da Iniciativa Liberal. O Estado praticamente não existe, 2% de habitação pública. As rendas estão profundamente liberalizadas. Todo o apoio ao alojamento local e tudo em grande expansão, e os resultados estão à vista de toda a gente. Portanto, talvez este seja o elemento central que explica a falência desse modelo de privatizar tudo. Eu não vi, só espero que não esteja também o objetivo de privatizar a água, por acaso não sei se está, se não está, não quero crer que esteja, mas, e portanto, a habitação talvez seja o exemplo mais claro. Mas eu queria já aproveitar para dar uma novidade ao Rui Rocha sobre isto da habitação. É que, para resolver este problema do drama do acesso à habitação, é mesmo preciso que o Estado intervenha e intervenha com força, de forma musculada. Vamos à habitação mais à frente, mas ainda antes as privatizações. Rui Rocha, como dizia, quer privatizar TAP, RTP, Caixa Geral, os serviços da CP, da Transtejo Soflusa. Tem dito que está mais moderado, afinal moderou-se em quê? Bom, a visão da Iniciativa Liberal é claramente uma visão de sociedade, de futuro, para resolver problemas essenciais dos portugueses. E essa visão passa também por um Estado focado nas suas atividades essenciais, na defesa, na segurança, na saúde, na segurança social, mas que não está presente nas dimensões em que é possível haver um regime concorrencial. Nessas áreas nós entendemos que o Estado não deve estar. Deixe-me sublinhar, em todo caso, que ouvir o Paulo Raimundo falar de abordagens económicas que falham é de facto absolutamente surpreendente, porque Paulo Raimundo representa uma ideologia que falhou em todos os sítios onde foi tentada. É só sucesso, em todos os sítios, da Venezuela a Cuba, da Bielorrússia, enfim, à Nicarágua. É um falhanço total. Aliás, Paulo Raimundo, deixe-me só terminar, Paulo Raimundo. Peço desculpa. Deixe-me terminar. Aliás, não é por acaso que quando o muro de Berlim caiu, as pessoas fugiram do regime comunista para regimes liberais, como é óbvio, e não fizeram o percurso inverso. E já agora, Nelma, só para também continuar a abertura de hostilidades, para falar de falhanços de programas económicos, deixe-me falar do programa económico que o Paulo Raimundo apresenta ao país e que, se fosse aplicado, traria como consequência uma bancarrota do país. Porquê? Aumento da despesa no Estado e nacionalizações. Só entre aumento de despesa do Estado e nacionalizações estamos a falar por baixo de mais de 40 mil milhões. Depois temos também... Quanto é que disse? 40 mil milhões só entre nacionalizações. Eu não estou lá por todas, Paulo Raimundo. Não estou a pôr lá todas. E, portanto, ponha todas, porque as contas ficaram todas feitas. Depois, um aumento brutal dos custos de contexto para as empresas, com aumentos de salários administrativos e com um conjunto de medidas que levariam à falência de imediato alguns milhares de pequenas e médias empresas em Portugal. Vamos deixar e por último, só para terminar, ainda mais extraordinário, a proposta do PCP, da CDU, de abandonar o euro. Isto seria uma catástrofe para o país. Traz a cartilha toda, caramba. Posso responder, Paulo? Olha, posso responder, até digo já. Rui Rocha, eu já perdi uma aposta. Porque eu vinha com as pessoas que me acompanharam e a aposta era, se o Rui Rocha ia falar na Coreia, falou do quê? Venezuela e tal. Nicarágua. Se ia falar antes ou depois dos 15 minutos. E eu disse, não, o Rui Rocha só falará isso depois dos 15 minutos. Foi logo à entrada. É uma cartilha interessante. Mas agora bancarrota. O Rui Rocha, sabe qual é a bancarrota que nós temos? Não é a banca que está rota. Essa banca dos 5 mil milhões de euros de lucros em 2024 não está rota. O que está roto é o bolso dos portugueses, daqueles que cá vivem e cá trabalham. Daqueles que não aguentam a prestação da casa.
daqueles que não aguentam as rendas impossíveis de alcançar, daqueles que estão confrontados todos os dias com o aumento brutal do custo de vida, em particular nos alimentos. Esse é que tem o bolso roto. E o Rui Rocha não pode, se me permite esta ousadia, não pode vir falar nas empresas e meter ao barulho as micro e pequenas empresas por uma razão simples. Iam todas à falência com este Por programa. uma razão simples, por uma razão simples. É que as micro, pequenas e médias empresas, uma parte delas, 80% delas, e eu penso que o Rui Rocha conhece isto, vivem à custa do mercado interno. E o mercado interno é conseguido a partir dos salários, dos rendimentos de cada um. E, portanto, se os rendimentos baixarem, elas aí é que vão à falência. Mas há uma outra diferença. Já agora, se permite, para acabar este ciclo, que eu não estava à espera dele tão cedo, sinceramente, mas pronto, é opções de cada um. Que é, o Rui Rocha, de facto, aí tem que ser coerente e justo, defende as 0,3% das empresas que concentram 40% dos lucros, toda a riqueza que é criada no nosso país. Esses tais 19 grupos económicos que criam 32 milhões de euros de lucros por dia. E eu defendo as pequenas e médias empresas também. E o Rui Rocha sabe tão bem como eu que os custos de contexto das pequenas e médias empresas não são os salários. Os custos fundamentais, sabe quais são? Os custos bancários, os custos do crédito, os seguros, as telecomunicações, a energia. Mas o Rui Rocha aí não quer ir. E não quer ir porquê? E não quer ir porquê? Eu vou dizer porquê. Porque se fosse aí, beliscava os lucros dos 0,3% das empresas que o Rui Rocha defende e de que é advogado. Muito bem, só dois comentários para responder ao Paulo Raimundo. Um é sobre os lucros da banca, que é sempre também um tema recorrente nestes debates com a CDU, e dizer-lhe que a Iniciativa Liberal defende uma coisa muito clara: lucros privados, prejuízos privados. Tem sido assim. Isto tem sido cá um exemplo das nossas vidas. Raimundo, permita-me agora, eu ouvi-o com atenção. Permita-me agora. E, portanto, a Iniciativa Liberal, se dependesse da Iniciativa Liberal, era este o princípio: lucros privados, prejuízos privados. Agora, não podemos esquecer que o Estado português, desde 2008 a 2021, investiu milhares de milhões de euros na banca. E o Paulo Raimundo aprovou até a entrada no Fundo de Resolução de milhões de euros para viabilizar um determinado banco. Portanto, Paulo Raimundo, sobre isso tem que ter... enfim, tem que olhar ao seu passado. Determinado banco? Paulo, posso dar-me licença? Muito obrigado. Não percebi. Uma outra questão. O Paulo Raimundo fala de que as empresas, que há poucas empresas que concentram. Paulo Raimundo, devia haver muitas mais empresas grandes, não devia ser tão concentrado. É isso que eu quero. Eu quero que o país, baixe impostos às empresas. Para quê? Sim. Para atrair capital estrangeiro, investimento, para termos muitas empresas grandes. Não e já agora, deixe-me terminar, Telma, deixe-me só terminar, para que as pequenas, as médias e as grandes portuguesas cresçam, que as pequenas se tornem médias, que as médias se tornem grandes, que as grandes sejam multinacionais. Para quê? Para os portugueses, sobretudo os nossos jovens, terem melhores salários. É essa a visão da Iniciativa Rui Rocha, Liberal. Porque além do IRC também quer baixar o IRS, o IVA da construção, o imposto sobre rendas, o imposto das contas poupança. Onde é que pensa que vai o Estado compensar essa perda de receita? Então, sim, nós temos uma visão estratégica sobre esta matéria. Permite atacar três problemas fundamentais. Nós temos uma gravíssima crise da habitação e, portanto, queremos, por via fiscal, incentivar mais construção, mais casas para os portugueses. Temos um problema de competitividade, portanto, queremos baixar impostos às empresas para as tornar mais competitivas e para fazer aquilo que eu dizia: mais crescimento económico, mais salário para os portugueses. E queremos baixar os impostos às famílias porque queremos que os portugueses tenham, no final do mês, mais dinheiro no bolso. E o Estado onde é que vai compensar? Eu tenho aqui os números. Implica um corte, enfim, uma redução de impostos de 6.250 milhões no final do período, no final da legislatura. E esta redução de impostos vai ser compensada como? Desde logo, 20% dessa redução é compensada por via do acréscimo de atividade. O dinheiro não desaparece, não se pagam uns impostos, pagam-se outros. Olha, o IVA, por exemplo. Depois, uma medida que temos também, que é uma medida de fazer uma racionalização do Estado. Há muitos funcionários públicos que estão a reformar, por cada 2 que saem, nós queremos admitir apenas 1. Depois, queremos também fazer uma coisa que é uma racionalização da organização administrativa. E muito importante, temos uma verba de 2 mil milhões de recuperação de receita que está no setor empresarial do Estado. O setor empresarial do Estado hoje em dia tem, empresas de óleos de massagens, matadouros, e tem também, e isso custou 5.600 milhões nos últimos anos aos portugueses, FASEC, CP, TAP. Ora, com a Iniciativa Liberal, isto que está aqui
É a proposta da Iniciativa Liberal. Quero comentar, Paulo Raimundo, é nisto que nós acreditamos. Esta proposta... Este é o objetivo da Iniciativa Liberal. Geral do Eu acho que o Rui Rocha podia ter... mais concreta. Podia ter levado a sua afirmação até ao fim e ter dito de onde é que foram parar os 16 mil milhões de euros. 16 mil milhões de euros. Um PRR inteiro. Foram parar ao buraco da banca privada. Dos desmames, da corrupção da banca privada. Lucros privados, prejuízos privados. Agora tem que... E o Rui Rocha está-me a tentar convencer que se a Iniciativa Liberal, uma vez tivesse o poder governativo, não ia dar a mão a esta banca. Pode ter a certeza. Sim, cá estaríamos. Ia dar a mão da mesma forma que os governos anteriores deram a mão. 16 mil milhões de euros. Um PRR para o buraco da banca que ainda estamos a pagar hoje. Mas o Rui Rocha, antes da pergunta concreta, se me permite, já agora tinha interesse, porque, claro, há bocado, eu sinceramente, eu não estou a brincar, é mesmo a sério. Eu tenho ideia, no programa de privatizações da Iniciativa Liberal, a água está fora. Está fora. Pronto. Mas quer privatizar tudo, com exceção da água, até ver. Sim, tudo, então fez aqui o lote todo. Agora, eu gostava que o Rui Rocha me dissesse qual foi a grande vantagem. Não é para os acionistas, porque isso é sempre a encher. É para as pessoas. Por exemplo, da privatização do CTT. Tinha algum interesse perceber se o país ficou melhor com essa privatização. Mas ia fazer uma pergunta concreta e eu... Mas vamos deixar o Rui Rocha responder. Paulo Raimundo, uma coisa é certa. As nacionalizações que a CDU está a propor são um peso incomportável para o Estado. O Paulo Raimundo quer nacionalizar o CTT, quer nacionalizar a REN, quer nacionalizar a Galp, quer nacionalizar a ANA, quer nacionalizar a Fertagos, quer nacionalizar... Olha, eu já nem me lembro, a lista é tão grande que eu já nem me lembro. E, portanto, isso aqui é totalmente... É menor que a sua privatizações. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Se o Paulo Raimundo tiver saudades da Troika, faça uma coisa. Meta o programa do PCP no correio e envie para o destinatário. No dia seguinte temos cá a Troika. Não temos no dia seguinte, sabe porquê não temos no dia seguinte? É um programa para terraplanar a economia portuguesa. Terraplanar a economia portuguesa. Sabe porquê é que não temos essa carta no dia seguinte? Sabe porquê? Porque a privatização do CTT, para além de outras coisas, arrasou com a entrega postal e com a entrega do correio. Não é verdade. Está-se a rir, mas é verdade. É um exemplo concreto da vida. Vamos mudar de assunto. Vamos até à saúde. 8, 15 dias que é o que as pessoas esperam. É mais um setor que vos separa completamente. E vou começar pelo Rui Rocha, porque quer implementar um modelo completamente diferente do atual, em que o utente escolhe se vai ao público, se vai ao privado e o Estado paga sempre. Não acha que esse sistema pode criar desigualdades, primeiro, porque não há hospitais privados igualmente representados por todo o país e o Serviço Nacional de Saúde passaria a ser o serviço de quem não tinha outra hipótese, com os casos que não lucram aos privados? Não de todo. A Iniciativa Liberal quer um modelo em Portugal semelhante a modelos de países que estão absolutamente testados, como a Holanda, como a Alemanha. Mas deixe-me dizer que falar de saúde em Portugal implica, sendo direto, Paulo Raimundo, falar do cadastro do PCP e da geringonça em matéria de saúde. Mas é que nós temos esta proposta num contexto, que é o contexto que temos atualmente. E o contexto que temos atualmente é, desde o início, fazendo uma retrospectiva histórica, havia PPPs em Portugal que serviam os utentes, que o Tribunal de Contas disse. É vantajoso para os utentes, é vantajoso para o Estado. O PCP não descansou enquanto não convenceu o parceiro, o PS, a extinguir as PPPs, com prejuízos para todos. E o resultado desse percurso que foi feito pela geringonça é a situação atual. 1.500.000 portugueses sem médico de família, listas de espera intermináveis para as consultas e para as cirurgias e urgências fechadas de forma indiscriminada. Como é que funciona o nosso modelo, para ser muito simples, para se entender muito bem. O utente vai ao hospital. O utente escolhe se quer o privado, o público ou o social. Olha, é muito fácil de entender, não é só o modelo alemão, nem só o modelo holandês. É semelhante àquilo que os funcionários públicos têm com a ADSE e que creio que valorizam, com uma diferença. O sistema de saúde vai ser criado para todos? Neste momento há funcionários públicos, polícias, militares e bancários. É para todos, tal como a SNS, sendo que aqueles que já têm subsistemas terão... Vai engavetar portugueses em subsistema. Os portugueses escolhem, não há gavetas, os portugueses escolhem qual é, se querem público, privado ou social, e, portanto, um sistema semelhante àquele que os funcionários públicos têm, mas com uma garantia, é que não pagam mais por isso.
E deixa de haver um hospital de referência para cada utente? Há subsistemas que os utentes escolhem e depois, dentro desse subsistema, tem os Que hospitais ainda não existem. É a lei da selva. que serão criados, sim, esses subsistemas. É a lei da selva. O Paulo Raimundo, pelo Não é lado todo. absolutamente contrário, pretende reforçar o Serviço Nacional de Saúde, geral, universal, gratuito, não admite o debate de outros modelos que garantam consultas, tratamentos, independentemente de quem os presta. Vamos lá ver. Eu não sou contra a iniciativa privada no ponto de vista da saúde. Pode haver hospitais privados, pode haver clínicas privadas, pode haver... Agora, isso é uma coisa. Não deve ser sustentada com os recursos do Estado, que é aquilo que o Rui Rocha propõe. O Rui Rocha o que propõe é que os recursos e os meios do Estado, para além daquilo que já vão hoje, para além daqueles mais de 50%, daqueles 50% que vão do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, direitinhos para aqueles, em grande medida, para aqueles que fazem da doença um negócio, é isto que o Rui Rocha quer é que vá tudo. Esta é que é a diferença. Portanto, quem quiser ter um negócio privado da saúde, que tenha, e faça a gestão do seu negócio. Agora, não pode ser o Estado a sustentar isso. O Estado tem a obrigação de garantir a saúde a todos. E o único sistema que garante a saúde a todos, não pergunta quanto é que tem na carteira, não pergunta qual é a pólice do seguro, não pergunta qual é a doença. Não pergunta qual é a doença. É o Serviço Nacional de Saúde. E portanto, se é assim, então o que é que nós precisamos de fazer? Tratar dos problemas do Serviço Nacional de Saúde. E para tratar da saúde do Serviço Nacional de Saúde, é preciso mais profissionais. Mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos, mais especialistas, mais gente disponível para trabalhar no SNS. E sobre as PPPs, o Rui Rocha é de Braga, uma terra pela qual eu tenho muito respeito também, passei lá muito bons tempos. Que tinha uma boa PPP. Tinha uma boa PPP, que é sempre um exemplo que o Rui Rocha dá, mas é uma boa PPP que a gestão pública de 2024 fez o dobro, praticamente, das cirurgias que o último ano da gestão privada. E as PPPs é assim um bocadinho, o Rui Rocha conhece certamente esta historieta, né, do mais uma volta, mais uma viagem, mais uma voltinha, as crianças não pagam, mas também não andam. E as PPPs é mais ou menos as mesmas coisas. É mais barato, mas também não tratam. Porque o Rui Rocha sabe totalmente falso. O Rui Rocha sabe Isso é totalmente falso. O Rui Rocha sabe que há casos, os casos mais complexos, os casos que custam mais dinheiro, os casos mais difíceis, são todos empurrados, desviados para o serviço público, para o Serviço Nacional de Saúde. E esta é que é a realidade. Aliás, é uma realidade que não é só das PPPs. É uma realidade dos próprios hospitais privados. O Estado paga aos privados para cuidarem e quando os privados já não querem cuidar, empurram novamente para o Serviço Nacional de Saúde e o Estado paga duas vezes. Esta é que é a realidade. Nós não precisamos de modelos. O Rui Rocha falou de modelo. Olha, bem, podia ter utilizado um modelo alemão, francês e britânico para ter recuperado, como fizeram os franceses e os alemães, o setor da energia para a gestão pública e os britânicos o setor do ferroviário. Tinham privatizado segundo o seu modelo e tiveram que recuperar porque aquilo deu o berro. Deu o berro. Quer responder, Rui Rocha? Dois ou três comentários sobre esta matéria. Sobre as PPP, nomeadamente a de Braga, eu sou de facto de Braga e conheço bem como o Hospital de Braga funcionava bem e como agora, depois da extinção da PPP, tem as urgências, olha, de obstetrícia, de ginecologia, fechadas recorrentemente. E já agora um outro exemplo, aqui bem perto, o Hospital Beatriz Ângelo, que tinha uma oncologia de excelência, reconhecida internacionalmente, e com o fim da PPP, olha, acabou. Os utentes, quer de Braga, quer de Loures, têm de certo muitas saudades das PPP. Deixe-me dizer já agora mais uma coisa. O Paulo Raimundo diz que a lei da selva é aquilo que se passa na Alemanha, que se passa na Holanda. Ora, eu não creio, sem nenhum desprimor, que o Serviço Nacional de Saúde português seja melhor do que aquilo que os holandeses e os alemães têm nesta matéria. Já agora, uma pequena precisão. Aumentámos os indicadores todos de saúde à conta do Serviço Nacional de Saúde. Olha, vai ver as listas de espera, Paulo Raimundo. Estávamos no top dos países com a melhor resposta na saúde. Vai dizer isso às pessoas que estão nas listas de espera. Não, mas não venha dizer isso a mim. Não me venha dizer isso a mim. O senhor é que esteve na geringonça. O Rui Rocha. O Rui Rocha sabe. O meu partido foi muito criticado por isso. Ainda bem que o fez e faríamos o mesmo hoje. Olha. Sabe que nós chumbámos um orçamento de Estado do Partido Socialista exatamente, não só, mas em particular por causa das opções sobre o Serviço Nacional de Saúde. Sabe porquê? Mas durante vários anos... Sabe porquê? Porque elas abriam na perspectiva que o Rui Rocha quer. E esse é que foi... E nós não toleramos isso. O ideal é ter as pessoas à espera do hospital anos, à espera da consulta. Isso é que já não é lei da selva. Um orçamento de Estado
porque ele abria para os caminhos que o Rui Rocha quer implementar no nosso país. Então Ora, fizeram bem. nós não só não nos conformamos com isso, como damos combate a isso. Claro. Damos combate a isso. Vamos seguir para um dos assuntos mais urgentes em Portugal, a habitação. O Rui Rocha, para resolver a crise da habitação, sugere baixar o imposto sobre as rendas e o IVA de qualquer construção. Como é que pode garantir que mais construção equivale a mais casas a preços acessíveis para a classe média? Nós temos, de facto, uma crise habitacional profunda, mais um dos legados do governo do Partido Socialista e da Geringonça, obviamente, foi quem lá esteve, obviamente, não posso dizer outra coisa. A culpa é sempre do PCP. E nós temos uma abordagem que passa, por um lado, para termos mais casas construídas, baixar o IVA da construção. Há muitos projetos que hoje ficam atrasados porque o IVA come uma parte da rentabilidade. Portanto, é preciso trazer que equivale a casas para a classe média. É um incentivo que estamos a dar para que haja, de facto, mais construção e mais seja ela qual for. Sim, porque isso, trazendo mais casas, acaba por criar uma dinâmica do mercado. Porque se uma família cresceu e tem acesso a uma casa mais cara, quando muda, deixa uma casa de valor médio livre. E por isso é esse o impacto. É um mercado a funcionar. Por outro lado, claro que sim. Por outro lado, queremos também mais hábitos. celeridade nos processos de licenciamento. Não é aceitável que, em Portugal, uma casa demore 2 anos a ser licenciada. E queremos trazer também mais casas para o mercado de arrendamento. Baixar a tributação sobre os rendimentos prediais para que quem tem propriedade tenha incentivo para a pôr no mercado, coisa que hoje não faz. E há muitas casas que podiam estar no mercado e não estão. E mais celeridade na justiça. Até têm um ponto em comum, o uso de património público para fins habitacionais. Paulo Raimundo, em que é que o Programa Nacional de Habitação Pública da CDU se distingue para resolver o problema que tantos já tentaram resolver? Bom, a primeira é acabar com este modelo, que é o modelo de referência do Rui Rocha e do Iniciativa Liberal, que é o mercado a funcionar. O mercado resolve tudo. O mercado resolve tudo e trouxe-nos até aqui. A especulação, o mercado ao serviço da banca e dos fundos imobiliários trouxeram-nos até aqui. Não foi outra coisa. Porque aqui, Rui Rocha, aqui não houve a mãozinha, o fantasma do Estado. Aqui não houve o fantasma do Estado. O Estado tem 2% do parque habitacional. Ou seja, o mercado que o Rui Rocha quer... E foi a mãozinha do Estado no congelamento das rendas. Rui Rocha... Nas rendas mas que congelamento das rendas? Mas o Rui Rocha está a falar de que rendas? Das rendas? Mas de que rendas? Do mercado. Mas escute lá, mas há o problema hoje de acesso às habitações é porque as rendas são baixas? Estão congeladas e são baixas? Ou é porque as pessoas não têm salários para conseguir responder ao problema de uma renda? É porque não há incentivos. Ou é porque as pessoas não têm salários para aguentar Podemos falar dos salários se quiser. Vamos falar dos salários, isso é obrigatório. Mas não é só isso. O plano nacional que nós avançamos é um plano nacional que o Estado tem que intervir. Tem que tomar um papel determinante. E nós até propomos uma medida concreta. É 1% do PIB para construção, remodelação, reparação e conversão do parque público em parque habitacional. Se não for assim, isto não vai lá. Se ficar nas mãos do mercado do Rui Rocha, isto só vai piorar. Vai piorar a especulação, vai piorar o aumento das rendas e não há medidas fiscais que resolvam isto. É preciso fazer opções. É como tudo, é preciso fazer opções. E há uma opção... Isso me permite, para acabar esta rúbrica... Vamos aos salários. Há uma opção com a qual o Rui Rocha está de acordo, apesar de não ter viabilizado o orçamento, porque o PS deu-lhe essa possibilidade, o Orçamento de Estado, o PS deu-lhe essa bébia, desculpa a expressão, mas é mesmo assim, que é os 1.700 milhões de euros que o Orçamento de Estado em vigor atribui em benefícios para os não residentes, com aqueles que não vivem cá, mas que fazem negócio com as casas das casas que faziam falta àqueles que vivem e cá trabalham. Pronto, é isto. É o mercado a funcionar do Rui Rocha. Só um comentário sobre o facto da mão do Estado e da mão... É invisível. A habitação em Portugal, neste momento, 30%, às vezes 40%, e se incluirmos os juros bancários, 50%, do custo da habitação, são impostos. Veja lá se não está aqui a mão do Estado a condicionar o mercado de habitação. Veja lá, Paulo Raimundo. Vamos olhar para salários. Rui Rocha, do programa do ano passado para o deste ano, retirou o objetivo de alcançar um salário médio de 1.500 euros líquidos por mês. Até falava muito dessa medida no ano passado, em contraste com o foco no salário mínimo. Porquê é que a retirou? O objetivo é igualmente ambicioso, mas passa pelo crescimento económico. Portanto, nós não estabelecemos um objetivo concreto, mas entendemos que com as medidas da Iniciativa Liberal os portugueses terão mais salário. E como é que têm mais salário? Como eu referi no princípio, as empresas terão menos impostos, serão mais competitivas, conseguiremos atrair investimento estrangeiro e as famílias terão mais dinheiro no bolso porque pagam menos impostos. Portanto, isto é forma de conseguir fazer crescer o salário médio em Portugal. Mais atividade económica, Hoje a AD mais falou crescimento. Em 2.000 euros de salário médio.
Eu creio que devia ser esse, e mais do que isso, o objetivo de qualquer política. Nós temos 4 anos pela frente numa legislatura, se for até ao fim. Sim, se nós, nestes 4 anos, não conseguimos resolver o problema do salário médio e do salário mínimo em Portugal, dos salários em geral, se não conseguimos resolver o problema da habitação, se não conseguimos resolver o problema do acesso à saúde e do acesso à educação, é porque estamos a falhar em algum lado. Portanto, isso tem que ser um objetivo fundamental. Agora, deixe-me dizer, os salários não sobem por decreto. Os salários sobem porque a produtividade, o crescimento económico. Isso é uma visão completamente ao contrário do Paulo Raimundo. À proposta do Paulo Raimundo, que se foca no salário mínimo, diz que deve passar de 870 para 1000 já em julho, daqui a 3 meses, quando o Governo só tinha esse objetivo para daqui a 3 anos, os 1020 euros. Acha mesmo que o país tem condições para dar esse salto tão rápido para julho? Bom, eu acho que o que não tem condições é a larga maioria de quem trabalha não conseguir prestar as suas contas, fazer as suas contas com os salários que ganha. Este é que é o problema que nós temos que resolver. Ou encaramos isto de frente, ou então estamos a caminhar sucessivamente para o aumento da injustiça e da desigualdade. Mas é possível? Mas tem que ser possível. E tem que ser possível, e lá está. Se nós tivermos em conta que a maioria das nossas empresas são micro, pequenas e médias empresas, e cujos fatores, os custos de produção, os fatores, os contextos, preços de contexto, os custos de contexto, o fundamental, uma parte significativa, não tem a ver com os salários, o peso dos salários, tem a ver com outras vertentes, nós temos que atacar as outras vertentes, libertando, lá está, para aumentar os salários. 1000 euros de salário mínimo nacional, é alguma extravagância? Aquilo que se está a propor hoje, vários partidos, eu não conheço a proposta concreta do Civil Liberal, confesso, mas vários partidos o que estão a propor é... Traz valores. Vários partidos o que estão a propor é aumento dos salários, é preciso os salários, 2029. 2029. Então querem chegar a 2029 com um salário mínimo nacional inferior àquilo que se paga hoje em Espanha, aqui ao lado. Queria que olhássemos ainda para a economia. Vamos a isso. Além do impacto das tarifas de Donald Trump, Paulo Raimundo, teremos também a questão do investimento em defesa. Parece inevitável pela União Europeia, pela NATO, esses compromissos. Pergunto-lhe como é que acha que Portugal deve gerir esses equilíbrios? Em que áreas deve ou não tocar? Bom, eu acho que nós estamos numa situação muito complexa, do ponto de vista internacional, com consequências imprevisíveis. Isso não vale a quem achar que... Já estou um bocadinho como o Sr. Ministro ontem, né, que dizia que ninguém pode garantir que o déficit não haverá déficit, e depois disse que... Não, de facto, as circunstâncias são imprevisíveis, né, e, portanto, não sabemos muito bem. Agora, perante isto, o país tem que fazer uma opção. E a opção que tem que fazer perante a situação que está criada é aumentar a produção nacional. Nós precisamos produzir mais e podemos produzir mais. E é possível produzir mais, atraindo empresas para virem cá produzir, mas também criando condições para produzir mais cá. Nós precisamos produzir mais alimentos, temos condições para isso. Nós precisamos de produzir... Olha, temos condições para produzir medicamentos, é possível produzir medicamentos, é preciso garantir o aumento da produção nacional. Segunda questão, é preciso diversificar as relações comerciais. E Portugal tem um mundo inteiro onde pode recorrer e certamente haverá mercados suficientes para... E depois é preciso uma terceira questão, que é aumentar o mercado interno, que não resolve tudo, mas é um contributo fundamental para uma economia cujo fundamental sustenta no mercado interno, não é nas exportações. E esta é uma opção que é preciso fazer, e é preciso, uma vez por todas, Portugal, no quadro da União Europeia, ter uma voz que não permita que ceda às pressões, nomeadamente dos Estados Unidos. É preciso uma voz forte para não ceder às pressões, nem ir ao beijamão ao Trump, ao projeto reacionário do Trump. Eu nem quero utilizar a expressão que o senhor utilizou ontem, porque é muito desagradável para falar aqui em direto. Não é possível aguentar isso. E, portanto, nós temos uma questão a fazer. O Estado tem um papel a fazer. E o Rui Rocha certamente acha que não se deve fazer nada porque o Estado não pode pôr a sua mão invisível em nenhum destes processos. Há setores no nosso país que são mais prejudicados. Há setores, em particular, aqueles que têm em conta os pequenos produtores, nomeadamente o vinho, que são mais prejudicados. É preciso olhar para eles e ajudá-los. Mas nós não podemos nós temos que aproveitar este momento para tornarmos o menos dependentes possível, sem nenhuma ilusão que vamos conseguir resolver o problema sozinhos. O programa do Rui Rocha chama-se Acelerar Portugal, mas as perspectivas económicas para os próximos anos demonstram precisamente o contrário. Ainda ontem o Conselho das Finanças Públicas estimava que para o ano os déficits podem estar de volta, e esse relatório ainda nem contou com o efeito das tarifas de Donald Trump, que vão com certeza agravar o cenário. Se fosse Primeiro-Ministro, que áreas é que tocava para fazer cortes? Já deixou claro que saúde e educação nunca. Então, e a quê?
para terminarmos. Eu não creio que seja necessário pôr sobre a mesa neste momento essa ideia do corte. Nós temos um programa de acelerar Portugal precisamente para racionalizar o Estado, para fazer crescer a economia, para que Portugal possa enfrentar desafios como este de uma forma muito mais consistente. Portanto, as questões das tarifas estão aí, elas são prejudiciais, obviamente, para o país e para o mundo. Os exportadores portugueses sentem isso na pele. O Sr. Trump tem, de facto, uma influência nefasta e o caminho devia ser precisamente o contrário, que era eliminar tarifas, criar mercados livres. Isso é que traz prosperidade, isso é que traz bem-estar às populações. Áreas. As áreas em que Portugal deve tocar para acomodar nós temos, obviamente, por exemplo, a defesa. É um imperativo termos um investimento adicional em defesa, o Paulo Raimundo disse, mas isso não é indiferente da situação na Ucrânia. E a situação da Ucrânia, da agressão de Vladimir Putin... Para comportar maiores custos na defesa, onde é que Portugal... eventualmente temos que crescer economicamente, temos que trazer mais empresas, temos que fazer crescer as nossas empresas e, portanto, baixar impostos. Mas deixe-me terminar. O Paulo Raimundo ri-se sobre a questão da Ucrânia. Não acho que tenha grande graça. Eu sei qual é a hipocrisia e o cinismo. Eu sei qual é a posição do Paulo Raimundo sobre a Ucrânia. Sei sim. É a oposta da Iniciativa Liberal. Paulo Raimundo entende que Putin fez bem. E isto é claro. E eu tenho votações. Deixe-me só terminar, porque este tema é interessante. Não, desculpe lá. Não, peço desculpa. Eu estou a falar e tenho tempo. Sim, pronto, eu tenho que responder ao Rui Rocha, está bem? Porque isso vai-me dar licença. Tem razão, então mostre lá as votações. Vai-me dar votações no Parlamento Português. Projeto de resolução. Recomenda ao Governo que continue a apoiar a Ucrânia. Votação do PCP. Contra. Projeto de voto. Solidariedade assim, com a Ucrânia. Nos 3 anos de invasão russa. Paulo, eu estou a falar. Fica-lhe mal isso. Votação. Fica-lhe mal acabar o debate assim. Voto do PCP. Fica-lhe mal acabar o debate assim. Contra. Fica a saber que fica-lhe mal acabar o debate assim. Esta ideia da paz de Paulo Raimundo transposta para Portugal. Fica-lhe mal. Se Portugal fosse atacado por um invasor, o Paulo Raimundo aquilo que faria era entregar a soberania de Portugal a quem nos tentasse invadir. Paulo Raimundo, a posição do PCP é que é absolutamente lamentável. Eu percebo que não gosto de ouvir, mas nos regimes liberais há debate. Nos regimes comunistas é que as pessoas têm que estar caladas e eu não estou aqui para estar calado. Fica-lhe muito mal acabar o debate nestes termos, Rui Rocha. O nosso tempo chegou ao fim. O próximo debate na SIC Notícias e SIC é este domingo às 9 da noite entre AD e PAN, moderado pela Clara de Sousa. Desejo-lhe um bom fim de semana.